Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, o coração conhece a sua própria amargura, mas o estranho não participará da sua própria alegria, do seu íntimo da sua alegria. Provérbios 14:10. Deus, ele ensina que nem o próprio ser humano ele se conhece se ele não buscar a Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, de você sentir algum sentimento e você não saber explicar. Que sentimento é esse que você está sentindo? Já aconteceu comigo. E Deus, quando fala no coração do ser humano, ele está falando das suas emoções e não do músculo do coração. Graças a Deus, a ciência já está reconhecendo que Deus existe. A ciência trata Deus como a inteligência emocional, as emoções do ser humano. Mas como a ciência já conseguiu aprender que muitas doenças vêm através dos sentimentos do ser humano, é onde a ciência está aprendendo que o mundo espiritual é mais real do que o que a gente pode querer, acreditar, buscando ou não, o mundo espiritual existe. E é isso que a ciência está realmente reconhecendo, a existência de Deus por muitos estudos. Então, eu escrevi aqui o que os sentimentos ruins causam em doenças no nosso corpo. O que a ciência ensina. A Bíblia, quando fala no músculo do coração, quando fala no coração do ser humano, a Bíblia está falando nas nossas emoções, que é a sua alma. A nossa alma é a nossa emoção. Quando o ser humano aprende sobre isso, é quando o ser humano começa a querer entender que a melhor solução dele é buscar o conhecimento de Deus, para que ele não sofra as consequências do mundo espiritual e ache tudo normal. É isso que Deus se refere sobre as nossas emoções. É o ser humano não querer saber o que significa a sua alma, não querer saber o que significa o poder da palavra, o que é Deus, se Deus existe ou não, e vivendo e plantando e colhendo as consequências das suas escolhas. Deus explica isso. Então, a ciência, de muito observar casos de doenças, o que a oração faz no ser humano. Então, eles estão realmente crendo que Deus existe. Eles estão chegando a uma conclusão que Deus existe. E quando você aprender essas questões sobre a ciência e sobre a Bíblia, é quando você realmente diz: é a melhor solução buscar a Deus. É a melhor solução é buscar um conhecimento e não esperar as coisas ruins para poder você buscar a Deus. Quando você começa a buscar, Deus começa a revelar para você que Ele existe. Então, a raiva, as pessoas sabem que a ira, a raiva causa doenças, né? Ela causa pressão alta, mas poucas pessoas sabem que é a raiva o causador
de doenças na vesícula. A tristeza, ela causa problemas nos pulmões. Hoje eu entendo porque eu adquiri asma, por conta de muita tristeza acumulada. Então, quando a gente foge da tristeza em fontes erradas, a gente nunca vai achar a cura da tristeza. Então, eu descobri nos meus estudos por que eu adquiri a asma. Independente do pecado, né? Em outro conteúdo eu expliquei que foi o preço do pecado que eu estava mergulhada, e aí eu comecei a ter crises de infartos. E ia para o médico, não saía nos exames o que eu sentia, mas eu sentia. Eu ia para o hospital para fazer exames e não acusava nada. Aí foi quando eu fui para um pneumologista e descobri que estava com asma. Mas Deus, na época, me respondeu que eu estava pagando o pecado, e eu, como não sabia discernir, ouvir a voz de Deus, achei que era um pensamento meu, não continuei buscando a Deus e fui para os médicos e comecei a usar a bombinha. A angústia causa doenças no estômago, né? As doenças que as pessoas têm, gastrite nervosa, úlcera, vem desse sentimento. O estresse causa doenças no coração. E o medo causa doenças nos rins. Você veja que uma pessoa, quando ela está com medo ou nervosa, ela começa a ter crises de bastante no banheiro, fica se urinando do medo. Então veja que a ciência, ela descobriu que muitas doenças são causadas através dos sentimentos ruins. E em Provérbios 14, 24, Deus diz: o que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o de espírito impaciente mostra sua loucura. Deus, ele trata o ser humano que não quer saber de Deus ou que não acredita em Deus como se eles fossem os loucos. Deus, ele se refere na Bíblia que as pessoas vivem plantando, vivem colhendo os frutos do seu pecado, e por não saber do mundo espiritual, acha tudo normal por não buscar conhecimento. Deus, ele se refere às pessoas que não creem em Deus, que são muitas, como os loucos, que só acreditam naquilo que vê. Então, quando o ser humano ele não conhece o mundo espiritual, tudo que acontece com ele, ele acha que é fato normal, por não conhecer a espiritualidade. Isso é fato real, porque eu já vivi as duas partes. Eu conto alguma coisa minha para você entender como é Deus, e Deus não invade a vida das pessoas e as pessoas vão vivendo de achismo, né? Eu descobri até um canal de ateus, de pessoas que pregam que Deus não existe, que é tudo ilusão da cabeça das pessoas. Então, quando eu vivia no pecado, eu lembro que antes do meu coma, a minha geladeira e o meu fogão estavam dando choque. Eu vou contar isso para você entender um pouco da espiritualidade. A minha geladeira e o meu fogão estavam dando choque.
E aí, quando eu voltei de um coma e comecei a jejuar, depois eu observei, depois do meu encontro com Deus, das curas, eu observei que a minha geladeira não estava mais dando choque. E eu achei assim uma coincidência, né? Eu fui aprendendo as coisas aos poucos e Deus diz que tudo é aos poucos, nada é de uma vez só. E eu recebi uns amigos meus na minha casa nesse dia e o fogão ele estava dando choque só em tocar nele, não precisava nem eu apertar naquela eletricidade para ligar. Eu não estava usando aquela energia, né, para não levar choque. E aí a minha amiga estava na minha cozinha e tocou. Foi usar o meu fogão e ela, sem conhecimento, ela foi ligar o fogão na energia. E o fogão não deu choque. E na hora eu me assustei. Eu disse, menina, esse fogão tá dando choque só em tocar nele. E você apertou no botãozinho e não levou um choque. E ela disse assim para mim, eu sou abençoada. Eu já ouvi de uma senhora que eu sou uma pessoa abençoada e mal nenhum toca em mim. E na hora, Deus me respondeu, ela não sabe nada do mundo espiritual. Olha o que Deus me falou na hora. E eu fiquei calada. Eu não respondi o que ela falou. Porque quando o ser humano ele crê em alguma coisa, nada que você disser a ele, ele vai acreditar. Ele já tem a crença limitante dele. Então, Deus disse assim na hora para mim, ela não sabe nada do mundo espiritual. Ela acha que sabe. E eu fiquei calada, porque tinha muitas coisas que ela nem deixava eu falar. Não queria saber nada da Bíblia, e ela dizia que era loucura, que as pessoas que lêem a Bíblia enlouquecem, as pessoas ficam loucas, e ela não queria saber nada da Bíblia. E eu, como já estava lendo a Bíblia, já sabia que a doença, Deus ensina que a doença vem do inferno, a doença vem das trevas, a doença vem da boca do ser humano, do pecado. Então, quando ela me falou que era abençoada e nada tocava nela, eu fiquei calada, porque eu sabia que ela só vivia indo para os médicos com sintomas de doenças e muitas vezes o exame não acusava nada, como comigo. Eu gastei, em média, mais de 10 mil reais em médicos e os meus exames muitas vezes não acusavam nada. Não foi só nessas crises de infartos que eu ia para o médico. Eu já fui com sintomas, o médico achando que podia ser um câncer. Então eu tinha uma rotina sempre de buscar médicos e muitas vezes não acusava nada nos exames. Algumas vezes realmente eu estava com algum problema e tratava. Então veja que Deus, ele trata o ser humano que não crê em Deus ou que não acredita em nada que ele passa como os loucos. Como se eles fossem autossuficientes sozinhos, sem precisar saber, sem precisar buscar conhecimento. É isso que Deus se refere na Bíblia. Então, como Deus deixou o livre-árbitro para todos, Deus deixa aquele tempo, né? Para ver se o ser humano aprende, nem que seja com a velhice, com a idade, que o mundo espiritual existe e que existe as consequências dos nossos erros, que a gente planta e a gente colhe. Sem a gente querer buscar conhecimento,
a gente planta inconsequentemente, sem saber o que está fazendo, achando tudo normal, vivendo na força do grito, na força do braço, cheio de opiniões e de achismo e colhendo as consequências dos nossos erros. É isso que Deus ensina na Bíblia. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá certo? E até o próximo vídeo. Compartilhe o vídeo com alguém que você queira ajudar, porque tem conhecimentos que a gente adquire, que a gente, quando compartilha, é como se a gente estivesse agradecendo aquela informação. Já que eu sei, eu vou compartilhar com um parente, um familiar, para as pessoas ir abrindo o olho que a Bíblia é um manual de vida. Se as escolas ensinassem as coisas bíblicas para as pessoas, existiria muito menos coisas ruins na vida. As escolas, ela até às vezes tem, né, aula de religião. E tem aula nas escolas que nem se usa. Tem aula que você andou na escola e não serve para nada. E uma coisa tão importante na vida, que é o manual. Se você compra um eletrodoméstico e ele dá defeito, você vai logo para o manual. Mas o ser humano, por não ver o mundo espiritual, ele prefere achar tudo normal e buscar apenas o dinheiro, viver acreditando que tudo que ele conhece é o suficiente, que não precisa ele saber de algumas coisas para ser feliz. E a gente se engana muito quando realmente a gente busca o conhecimento. E apesar de eu descobrir isso agora, já curada da minha asma, hoje eu identifiquei que problemas no pulmão, ela vem adquirida de emoções, né, de sentimentos, de ressentimentos guardados, de sofrimentos guardados. É isso que Deus ensina e a ciência também já associou uma coisa com a outra. Só que a ciência é bem mais nova, né? A Bíblia é um livro milenar que muda vidas, que muda conhecimento, quando você realmente busca o conhecimento, tá certo? E até o próximo vídeo.